história real da vovó. O segredo chocante que mudou a vida da avó na comunidade. Na pequena cidade de São Jorge, onde todos se conheciam e as fofocas corriam mais rápido que o vento, havia uma mulher encantadora chamada Clara. Todos adoravam a vovó Clara. Ela tinha um dom especial. Suas delícias caseiras. Um sorriso acolhedor se formava em seu rosto enquanto distribuía biscoitos quentinhos e tortas de maçã para os vizinhos. Porém, atrás daquele olhar gentil havia um mistério que muitos desconheciam. Um passado aterrador que Clara guardou às 7 chaves. Décadas atrás, uma tragédia abalou a cidade. Um crime horrendo que deixou marcas profundas. Clara, jovem e ingênua, foi testemunha de tudo. O grito desesperado de uma mulher, o barulho ensurdecedor de uma briga na rua e o brilho de uma faca que cortou a tranquilidade da comunidade. O medo tomou conta e Clara, paralisada pelo pânico, decidiu silenciar-se. A lembrança daqueles momentos a atormentava, mas o silêncio era mais seguro. Ninguém poderia saber. Nos dias atuais, sua neta, Ana, com espírito curioso e determinado, decidiu que o projeto da escola seria investigar a história da família. Apenas aquilo que deveria ser um tema leve se tornou uma jornada sombria. Enquanto vasculhava antiguidades no sótão, Ana encontrou uma caixa velha. Entre cartas e fotografias, uma imagem chamou sua atenção. Um homem que ela conhecia. Um antigo conhecido de Clara. Um frio na barriga. Um mistério que se ligava ao passado de sua avó. Com a cidade acolhedora de São Jorge se transformando, novos boatos começaram a surgir. Um homem vindo do exterior, com um olhar ameaçador, parecia querer algo de Clara. Surgiram comentários sussurrados nas esquinas, olhares disfarçados e murmúrios. Um velho inimigo de Clara estava de volta. A atmosfera que antes exalava calor e alegria se tornava opressiva e pesada. E Ana, sem saber, se viu no olho do furacão. A avó, pressionada entre o amor pela neta e o peso do seu silêncio, começou a se fechar. O sorriso que antes iluminava sua face agora se tornava uma máscara de preocupação. Ana sentiu a mudança, um nó no coração. A cada dia que passava, mais ansiosa ficava, sem saber o que a avó estava escondendo. Então, uma noite, Clara recebeu um recado anônimo. Se você não falar, tudo pode se repetir. As palavras queimavam em sua mente. O passado e o presente se chocavam de uma maneira estrondosa. O que fazer? Proteger a neta ou explicar um segredo que poderia despedaçar tudo? Ana, inquieta, sentiu que estava muito próxima de descobrir a verdade. Mas o custo poderia ser alto. A tensão no ar era palpável. O que aconteceria a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar parecia uma tempestade prestes a arrebentar.
Clara, com o coração acelerado, segurava a carta que a fazia tremer. Se você não falar, tudo pode se repetir. Aquelas palavras ecoavam em sua mente um aviso que não podia ignorar. Mas o que exatamente poderia se repetir? Os sussurros e olhares furtivos da vizinhança ameaçavam pressioná-la ainda mais. E enquanto olhava para o rosto inocente de Ana, a angústia aumentava. Ana, percebendo que algo estava errado, se aproximou. Vovô, que aconteceu? Por que você não me contou sobre o passado? A voz da menina era uma combinação de preocupação e determinação. Clara mordeu os lábios. Os olhos marejados. Ela sabia que o tempo estava se esgotando, mas em um último gesto de proteção decidiu não abrir o jogo. Não se preocupe, querida. Ninguém mais vai te machucar. Os dias seguiram, mas a pressão só aumentava. A cidade parecia vibrar com a expectativa de um desfecho sombrio. Até que em uma noite fria, as luzes da casa de Clara foram apagadas. Ana, que havia estado acordada, sentiu que algo estava muito errado. Sem pensar duas vezes, pegou uma lanterna e saiu do quarto. Quando chegou à porta da sala, um barulho a fez parar. Um grito cortante, uma voz familiar. Ana empurrou a porta. No interior, a cena a fez congelar. Clara estava caída no chão, a expressão de desespero estampada no rosto. Ao lado dela, um homem alto, com um olhar gélido, estava prestes a arrastar Clara para fora da casa. Ana gritou: "Não! O que você está fazendo?" Mas a voz dela parecia apagada e o homem voltou-se e a luz da lanterna revelou seu rosto. Era o homem da foto, o antigo conhecido de Clara. Um tremor percorreu a espinha da menina. "Ana, fuja!" Clara gritou. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o homem avançou, empurrando a neta com força para o lado. E foi nesse momento que tudo aconteceu. O peso do passado desabou sobre Clara. Naquele instante, o homem não era apenas um estranho ameaçador. Ele era seu passado. Era alguém que tinha uma história imensa e aterradora com Clara. Uma história que ela pensava ter enterrado. Ana, confusa e horrorizada, passou os olhos entre os dois. O que estava acontecendo? Por que a avó parecia reconhecer aquele homem? E, acima de tudo, que tipo de segredos estavam enterrados ali? Ela nunca imaginou que Clara tinha um passado tão sombrio e que, de alguma forma, estava ligada àquele homem. A sala estava impregnada de medo e confusão. A tensão era palpável. Clara, mesmo em pânico, começou a falar. Não fui eu, foi ele. Eu só queria proteger você, Ana." Mas os olhos de Clara estavam tristes, perdidos. O choque da revelação a fez parecer ainda mais frágil. Ana sentiu seu coração disparar. O que seria essa história? O que mais a avó havia escondido? As paredes começaram a parecer mais fechadas e a insegurança de tudo que conhecia começou-se a despedaçar. Então, como um filme em câmera lenta, o homem se virou. E antes que Ana pudesse entender, ele sussurrou a Clara: "Contar a verdade terá consequências, minha querida." E com isso, desapareceu na noite, como se nunca tivesse estado ali. Ana caiu de joelhos, atordoada. As palavras dele ecoavam na mente. Que verdade! Que consequências! E, principalmente, o que tinha realmente acontecido no passado de sua avó. Era como se uma porta se abrisse, revelando um caminho de sombras. E agora,
Clara, a doce vovó que sempre conheceu, estava no centro de um mistério que envolvia traições, segredos e a vida que Ana pensou que fosse tranquila. O que mais estaria por vir? A vida simples de São Jorge nunca mais seria a mesma. Ana estava de joelhos, atordoada. A imagem do homem, o antigo conhecido de Clara, ainda a perseguia como um eco na noite. As palavras dele dançavam em sua mente, deixando uma sensação de urgência e medo. Contar a verdade terá consequências, minha querida. Clara estava paralisada e o homem desaparecera, mas a terrível certeza de que algo muito errado estava acontecendo permanecia. Ana levantou-se devagar, o coração martelando. O ar estava pesado, envolto em um frio que não parecia natural. Clara estava imóvel, os olhos vidrados, e isso assustava mais do que qualquer grito que pudesse vir a ouvir. Vovó, você está bem? Ana conseguiu perguntar, a voz trêmula, mas Clara parecia perdida em um mundo só dela, revivendo demônios do passado que Ana mal podia imaginar. Diante da inquietação de Ana, Clara finalmente recuperou a voz, mas suas palavras saíram arrastadas, como se cada letra fosse um peso. Ana, você não entende. Eu não posso quentar. É perigoso. O desespero em seu olhar deixava Ana inquieta. Então, sem aviso, um barulho agudo cortou o silêncio da casa. Um impacto! A porta dos fundos! Ana virou-se, o coração na boca. E antes que pudesse pensar, a porta arrebentou. Um grupo de homens entrou, todos com feições conhecidas, sussurrando entre si. Onde está ela? Um deles gritou, sua voz cheia de raiva e exigência. Ana não conseguia acreditar no que via. Clara, sem forças para reagir, apenas murmurou. Não, não. Era como se o mundo tivesse girado em um instante. Os homens a cercaram e Ana se viu em uma tempestade de emoções. Ela não entendia e o medo a paralisava. O que estava acontecendo? Por que eles estavam ali? O homem que havia confrontado Clara tinha voltado, acompanhado por aliados. Ele parecia mais ameaçador do que nunca. Clara, o que você escondeu? Um dos homens questionou e a tensão na sala aumentou. O rosto de Clara empalideceu. Para Ana, um desconforto crescia em seu peito. A sensação de que tudo o que conhecia poderia desmoronar. O passado dela não é seu negócio, Ana gritou, enfrentando os homens com uma coragem que não sabia que tinha. Ela queria protegê-la, mas o que poderia fazer? Clara olhou para a neta, uma mistura de gratidão e desespero. Ana, você não sabe o que está fazendo. Os homens começaram a se aproximar. Um deles levantou a mão. Foi como um instante congelado. Você não está em posição de proteger ninguém, menina. E antes que qualquer um pudesse reagir, o homem que tinha confrontado Clara fez um gesto rápido com a mão. E aí, algo inesperado aconteceu. Clara, num ato desesperado, pegou uma faca que estava na mesa e a ergueu. Afastem-se dela! A sala ficou em silêncio. Um momento de choque. Ana sentiu seu coração parar. O que sua avó estava fazendo? O que era aquele desespero? As palavras da avó a deixaram atordoada. Você não pode levá-la. Ela é tudo que eu tenho. Mais uma vez um gemido percorreu a sala. Antes que Ana pudesse entender, o homem ameaçador respondeu, um sorriso torto. Então junte-se a ela, Clara.
Afinal, você sempre fez suas escolhas. A tensão era insuportável e o clima estava prestes a explodir. O que mais estava escondido? O que essas palavras significavam? Ana ficou paralisada, o olhar fixo na avó. A faca tremia nas mãos. O que você realmente fez? Ana sussurrou, o nó na garganta quase a sufocando. A porta da verdade estava prestes a se abrir, mas a que custo? E enquanto tudo isso se desenrolava, um barulho vindo do andar de cima a fez olhar para cima. Um som de vidro quebrando, seguido de uma sombra se movendo. A casa estava prestes a revelar mais segredos do que ela jamais poderia imaginar. A sala estava impregnada de medo e confusão. A faca na mão de Clara tremia como se tivesse vontade própria. Ana, com o coração acelerado, olhava para sua avó. As palavras misteriosas do homem ecoavam em sua mente, mas não havia tempo para pensar. Os homens se aproximavam perigosamente, com expressões de raiva e determinação. "Ninguém vai levar você!" Ana gritou, tentando parecer corajosa, mas a voz dela soava estridente. Clara também estava em pânico. O olhar dela ia de Ana para os homens, e a tensão crescia como uma tempestade se formando. Então, do nada, um estalo ecoou pela casa. O vidro quebrou e uma sombra se projetou na janela, fazendo todos pousarem seus olhares para fora. Ana virou-se confusa. O que era aquilo? A luz da lua iluminou o que parecia ser uma silhueta. Então, um grito cortante reverberou pela noite e a porta dos fundos se abriu com um estrondo. Um homem entrou ofegante. E Ana quase não o reconheceu. Era o tio Lucas, aquele que havia desaparecido anos atrás e que todos consideravam um fugitivo. A última vez que o viu foi em uma foto antiga, uma lembrança distante. Ele estava pálido e seus olhos brilhavam de um medo que a deixava inquieta. "Lucas, o que você está fazendo aqui?" Ana perguntou, presa entre alívio e confusão. Clara a olhou, os olhos arregalados, e em um instante tudo pareceu parado. Os homens a observavam, cada um com uma expressão que misturava surpresa e incredulidade. "Ela precisa saber!" Lucas gritou, sem abrir mão da urgência. "É sobre o que aconteceu. A verdade que todos estamos tentando esconder." A sala ficou em silêncio. Os homens hesitaram e Ana sentiu um frio na espinha. O coração dela batia como um tambor em um carnaval. "O que você quer dizer com isso?" Clara balançou a cabeça tentando protestar. "Não! Não agora, Lucas!" Sua voz estava despedaçada de medo e desespero. "Você não pode fazer isso!" Mas Lucas, impulsionado por algo além da razão, insistiu. "Ana, ouça! O que a sua avó esconde é muito mais complicado do que parece. O crime que testemunhou, ele estava ligado à nossa família. Eu sei quem fez. E se você não compreender, vamos perder todos." O pânico transparecia nos olhos dele. E por um momento a vulnerabilidade de Lucas fez Ana hesitar. O passado dela voltou como uma linha fina e pesada, ligando pessoas que pareciam estar irremediavelmente afastadas. Menos de um passo para trás, Clara olhou entre eles, pálida como a lua no céu. "Conte a verdade, Lucas." "E o que você sabe?" A pergunta saía quase como um lamento. O peso no ar parecia insuportável. Os homens ao redor, antes hostis, agora estavam tão intrigados quanto Ana. O que mais eles não sabiam? Então, a revelação caiu como um raio.
Aquele homem que você viu, Clara, ele é o verdadeiro culpado por tudo. Ele não tá aqui só pra intimidar. Ele quer que a verdade venha à tona. E não só isso, ele quer vingança. Ana mal podia acreditar no que estava ouvindo. O homem que ameaçou sua avó não era apenas uma sombra do passado, mas alguém atado a segredos muito mais profundos que envolveriam não apenas Clara, mas toda a sua história. Nesse momento, o peso da realidade golpeou Ana como um soco no estômago. O que mais estava escondido? Quem realmente era a sua avó? E quais segredos ela havia enterrado para protegê-la? As peças do quebra-cabeça começaram a se movimentar, e a verdade parecia se aproximar em um crescendo ensurdecedor de revelações e medos há muito reprimidos. Então, antes que alguém pudesse reagir, as luzes da casa começaram a piscar e o segundo grito cortou o ar. Acordem todos vocês! A porta da frente foi arrombada e uma figura familiar surgiu. Era Maria, a antiga amiga de Clara, que todos acreditavam ter mudado de cidade. O que está acontecendo aqui? Ela questionou, o olhar fixo nas faces assustadas. E Ana, perdida em um mar de incertezas, percebeu que a vida em São Jorge nunca mais seria a mesma. O que mais estava por vir? Quem mais estava ligado a tudo isso? As respostas pareciam tão próximas, mas a cada respiração, Ana sentia que o abismo estava prestes a engoli-los. A sala estava impregnada de medo e confusão. A faca na mão de Clara tremia e Ana sentiu o coração a ponto de sair pela boca. Os homens estavam mais próximos, as expressões mudando de raiva para curiosidade instantânea. O silêncio era ensurdecedor. E quando Maria entrou, a tensão congelou o ar. Seus olhos percorreram o ambiente atônitos. Aqui não é lugar para você, Maria. Um dos homens afirmou, atirando a voz como uma faca. Clara, sem saber o que fazer, se virou para Lucas, que estava prestes a revelar um segredo devastador. E olhou para Ana. Seus olhos denunciavam o pânico. Hannah, há algo que você precisa saber sobre sua mãe. Todos na sala prenderam a respiração. O que tinha a mãe a ver com tudo isso? Clara fechou os olhos, parecendo se fechar em um casulo de proteção. Lucas, não! Por favor, não! Você não sabe onde isso pode nos levar. Mas Lucas não estava ouvindo. A urgência dominava. Ana, sua mãe, ela não morreu em um acidente. Ela foi levada. As palavras dele caíram como um peso. A expressão de Ana se contorceu. Não, isso não podia ser verdade. Não, isso não faz sentido. Ana gritou, e a confusão dominava. O olhar de Clara se tornava desesperado, como se fosse um eco de sua própria dor. Maria gritou, é verdade, Clara! Você nunca contou a verdade! Essa revelação pode acabar com tudo. Enquanto isso, a atmosfera pesada começou a mudar. Os homens ao redor olhavam entre eles, inquietos, como se sentissem que estavam em um território desconhecido. Nós não estamos aqui para ouvir sobre passados sombrios, mas para garantir que a Clara pague pelo que fez, um deles afirmou, quase em desafio. A tensão prontamente aumentou, com Clara parecendo mais frágil a cada segundo. O que foi que eu fiz? Ela murmurou, seu olhar perdido e distante. Eu só queria proteger vocês, sempre. De repente, um tiro ecoou pela sala e tudo parou. O vidro da janela se estilhaçou, enquanto uma sombra se movia lá fora. O pânico tomou conta e o braço de Clara, agora com a faca, tremeu intensamente. Não! O que você fez? Gritou Ana, enquanto Maria se atirava para a frente. Cuidado! Ou pro tiro. Um dos homens caiu.
o rosto em choque, o corpo já começando a não responder. O silêncio que se seguiu foi profundo, quase sagrado. Ana sufocou um grito. Com a adrenalina em alta, Lucas se atirou para a frente, puxando Ana para mais perto. Você não pode ficar aqui! Precisamos sair! Enquanto isso, a porta arrombada continuava a servir como acesso ao terror que se desenrolava. Uma verdadeira tempestade de consequências. Neste momento crítico, os restantes homens desorientados olhavam para a cena em pânico e confusão. Alguns correram para fora, tentando encontrar o responsável, enquanto outros, atordoados, ficavam parados sem saber o que fazer. Ana se voltou para Clara, seus olhos cheios de perguntas. O que você realmente fez? O que mais você escondeu? Nesse segundo, com a faca em mãos, Clara olhou para Ana e, na profundidade de seus olhos, uma mescla de amor e pesar. Eu fiz o que fiz por amor. Mas o que eu não previa era que a verdade poderia ferir ainda mais. As palavras de Clara pareciam ser um desespero, não só por Ana, mas pela própria vida dela. Que amor poderia ter levado a tantos segredos? E quando pensou que tudo estava se resolvendo, um terceiro tiro ecoou. E antes que Ana pudesse responder, a porta se abriu mais uma vez e outra figura conhecida entrou. Era o pai de Ana, alguém que ela não via há anos. Mas antes que pudesse reagir, ele gritou: "O que está acontecendo aqui?" O olhar alertado de Ana se encontrou com o dele, e em um segundo ela percebeu que a reviravolta era tão forte que podia desmoronar tudo o que acreditava sobre sua família. Quem era realmente o homem que estava na foto? O que mais eles escondiam? O caos estava apenas começando, enquanto a vida em São Jorge tomava um rumo que ninguém imaginaria. A sala estava em completo caos. O pai de Ana havia acabado de entrar, mas em meio a tudo isso, o eco do que estava acontecendo ali fazia o coração dela disparar como um foguete. "O que está acontecendo aqui?" ele gritou, os olhos arregalados de pânico, sem entender a cena que se desenrolava. Ana reconheceu a preocupação em seu olhar, mas o terror ao seu redor tornava tudo confuso. Clara, a avó amada, estava com a faca nas mãos, enquanto Lucas parecia prestes a revelar segredos que poderiam desmoronar tudo. Os homens ainda estavam tensos, divididos entre a fúria. "Pai, você não sabe o que está acontecendo!" Ana gritou, mas ele não a ouviu. Ele se lançou na direção de Clara. "O que você escondeu da nossa família? Você precisa dizer a verdade." A atmosfera pesou ainda mais. "Não agora, por favor!" Clara implorou, sua voz quase um sussurro, cheia de dor. Mas sem olhar para trás, Lucas avançou 2 passos. "Ana, você precisa saber a verdade sobre sua mãe. E sobre tudo o que aconteceu." Foi como se o tempo parasse. O pai de Ana encarou Lucas, a fúria crescendo em seu olhar. "O que você sabe sobre a sua mãe?" Nesse instante, a casa pareceu vibrar com a tensão. Era um confronto emocional inegável, e decidi que era hora de agir. "Lucas, você não pode fazer isso!" Ana interveio, a voz embargada pela ansiedade. "Tudo o que vocês disseram, isso não pode ser verdade!" Então, do nada, um barulho estrondoso surgiu dos fundos da casa. A porta se abriu abruptamente, batendo na parede. E uma figura familiar entrou. Era Rosa, uma vizinha que sempre tinha um sorrisinho apagado, mas agora seu rosto estava pálido e os olhos arregalados. "Isso!" "Eles estão vindo." O clima instantaneamente mudou. A presença dela teve um efeito explodindo como um balão. Os homens se voltaram, confusos.
E essa brecha processual no conflito gerou uma perturbação sem precedentes. O desprezo da família parecia ser desconsiderado com a chegada da nova intrusa, que mal tinha ideia da tempestade que estava prestes a se formar. "Quem está vindo?" Clara perguntou, a voz tremendo. "Os homens que você traiu. Eles estão atrás de você, Clara. Eles descobriram que você está aqui." Rosa gritou. O pânico em seu tom deixou todos em choque. As expressões mudaram. Os homens agora pareciam tensos, como se a verdadeira ameaça tivesse se tornado bem mais próxima. "Trair? O que você está dizendo, Rosa?" Clara sussurrou, os olhos se alargando como se soubesse exatamente do que sua velha amiga estava falando. O olhar de Ana se fixou em Rosa. "O que você quer dizer com isso? O que aconteceu?" E antes que pudesse esperar, Rosa olhou para Clara com um misto de medo e tristeza. "A verdade é que houve um acordo, Clara. Você estava envolvida com eles. E agora, eles sabem que você está aqui e que você não pode escapar de suas consequências." A explosão de informações atingiu Ana como um raio. Clara, aquela mulher gentil que sempre deu amor e carinho, tinha um lado sombrio e traiçoeiro. Aquela imagem que ela havia criado da avó estava começando a se despedaçar. "Não, não pode ser!" Ana murmurou, o coração apertando em seu peito. "Pelo amor de Deus, Clara, você precisa contar. Eles não vão parar." Rosa insistiu, mas Clara se encolheu, a dor visível em seus olhos. A sala, cheia de várias vozes, agora silenciou, todos esperando pela resposta da mulher que sempre foi a força do seu lar. A tensão tinha atingido o ápice quando, de repente, a parede da sala foi abalada por uma explosão. O vidro que restou voou como estilhaços e o choque congelou o ar. Ana mal teve tempo de reagir. Um grito acompanhou o barulho. Clara, com um impulso de proteção, atirou-se em direção ao pai de Ana e a Rosa. Então tudo ficou em devaneio. O caos tomou seu espaço. O mundo ao redor parecia girar, e a certeza de que muitos segredos estavam prestes a vir à tona ficou mais forte. "Em quem você realmente se tornou, vó?" Ana sussurrou, os olhos cheios de lágrimas, enquanto os rostos ao redor estavam paralisados pela surpresa. Ninguém tinha uma resposta. O que vinha a seguir poderia mudar tudo. E Ana, cercada por perigos e realidades distorcidas, sabia que a conexão entre eles, agora marcada por segredos, poderia nunca mais ser a mesma. A sala estava em um caos total. O som do vidro quebrando ainda ecoava no ar, enquanto todos os olhares se voltavam para Clara, que estava com a faca trêmula em suas mãos. O pai de Ana parecia uma tempestade prestes a estourar, e Lucas, com seu olhar intenso, estava prestes a liberar segredos que pareciam pesados demais para suportar. Rosa, a vizinha, estava lá, disse que os A tensão aumentou. Ana sentiu nó na garganta e os engrenamentos da mente tentavam juntar as peças que não se encaixavam. Qual é a ligação entre tudo isso? Pensou Ana. Mas suas perguntas pareciam ecoar em um vazio. E foi quando tudo mudou. Mais um tiro e a sala tremeu. Depois do barulho ensurdecedor, um silêncio mortal tomou conta. Clara caiu de joelhos, a faca escapando de suas mãos. O olhar dela era de desespero absoluto. Ana não conseguiu gritar. Tudo foi rápido demais. O homem que caiu no chão não era um estranho, mas um dos homens que estiveram na porta. Ele não estava apenas ameaçando. Ele era um dos seus.
Um dos homens, atordoado, olhou para o corpo caído e gritou: "Você não deveria estar aqui!" A frase ficou suspensa no ar. Ana sentiu o coração disparar. Ele estava falando com Clara, mas suas palavras eram direcionadas a alguém mais. Ana piscou, confusa. "O que você quer dizer? Como você conhece a vovó?" As perguntas saíram sem pensar. E então, com um sorriso torto no rosto, o homem se encostou na parede, segurando o lado da cabeça machucada e sussurrou: "Essa mulher não é quem você pensa que é!" O choque visível percorreu todos na sala como um raio. As expressões se transformaram de foco nas revelações óbvias para uma série de perguntas não respondidas. O que ele queria dizer? O que mais estavam escondendo? Você nunca soube? Segredo da tua família que poderia te matar. Ela é a razão pela qual todos estamos aqui. O homem estava começando a se levantar e, com isso, um medo profundo estava instalado entre eles. Ana olhou para Clara, que agora estava à beira de um colapso. Não, não pode ser verdade. As palavras da avó ecoaram na mente, mas a realidade era implacável. Você mentiu para mim, vó. O olhar de Clara estava vazio. A dor visível em cada traço do seu rosto. E então, em um giro dramático, o pai de Ana, que tinha estado em um canto, avançou e, com um olhar penetrante, olhou Clara no fundo dos olhos. "O que você fez, Clara?" "O que você fez para nos colocar neste inferno?" As palavras cortaram o ar como um punhal. Clara tremeu e um fio de lágrimas escorreu pela sua bochecha. "Eu fiz o que pensei que era certo. Eu só queria proteger vocês." Mas a cada palavra que saía, o ambiente pareceu ficar mais carregado. Na sua mente, Ana começou a montar uma nova narrativa, uma que envolvia traições, dor e segredos que não deveriam existir. Você não estava apenas envolvida. Você foi a responsável por tudo isso, gritou Lucas com o tom de quem não aguentava mais. Ele não estava mais calado. O passado estava vindo à tona e eles não podiam mais ignorar. E no meio desse caos, Rosa soltou uma bomba. "Eu sou a filha do homem que Clara matou. Ele era o meu pai e eu só queria que a verdade viesse à tona." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana congelou, as palavras de Rosa reverberando em sua mente. O quê? Esse era o segredo? Clara não era apenas uma avó amorosa. Havia algo mais, algo sombrio e aterrador que a envolvia. Ana sentiu como se tivesse perdido o chão. O que estava acontecendo com sua família? Tudo o que acreditava ter sido um lar seguro estava se despedaçando diante dela. E agora parecia que a interpretação que tinha de Clara se desvaneceu como fumaça. Havia mentiras que cortavam mais do que qualquer faca. E isso era um corte profundo. O que aconteceria a seguir? A verdade poderia acabar com todos. Ana estava no meio da tempestade e não sabia como sair. Uma revelação mortal sobrou no ar, como um fôlego preso na garganta, enquanto olhava para sua avó, seu mundo quase irreconhecível. O que mais Clara tinha escondido? A sala estava em um caos total. O som do vidro quebrando ainda ecoava no ar, enquanto todos os olhares se voltavam para Clara, que estava com a faca trêmula em suas mãos. O pai de Ana parecia uma tempestade prestes a estourar, e Lucas, com seu olhar intenso, estava prestes a liberar segredos que pareciam pesados demais para suportar. Rosa, a vizinha, estava lá. Disse que os homens estavam vindo atrás de Clara. A tensão aumentou. Ana sentiu um nó na garganta e os engrenamentos da mente tentavam juntar as peças que não se encaixavam. Qual é a ligação entre tudo isso?
pensou Ana. Mas suas perguntas pareciam ecoar em um vazio. E foi quando tudo mudou. Mais um tiro e a sala tremeu. Clara caiu de joelhos, a faca escapando de suas mãos. O olhar dela era de desespero absoluto. Ana não conseguiu gritar. Tudo foi rápido demais. O homem que caiu no chão não era o estranho, mas um dos homens que estiveram na porta. Ele não estava apenas ameaçando, ele era um dos seus. Um dos homens, atordoado, olhou para o corpo caído e gritou: "Você não deveria estar aqui." A frase ficou suspensa no ar. Ana sentiu o coração disparar. Ele estava falando com Clara, mas suas palavras eram direcionadas a alguém mais. "Como você conhece a vovó?" As perguntas saíram sem pensar, e então, um sorriso torto no rosto, o homem se encostou na parede, segurando o lado da cabeça machucada, e sussurrou: "Essa mulher não é quem você pensa que é." O choque visível percorreu todos na sala como um raio. As expressões se transformaram de foco nas revelações óbvias para uma série de perguntas não respondidas. O que ele queria dizer? O que mais estavam escondendo? Você nunca soube. Segredo da tua família que poderia te matar. Ela é a razão pela qual todos estamos aqui. O homem estava começando a se levantar e, com isso, um medo profundo estava instalado entre eles. Ana olhou para Clara, que agora estava à beira de um colapso. Não! Não pode ser verdade! As palavras da avó ecoaram na mente, mas a realidade era implacável. Você mentiu para mim, vó! O olhar de Clara estava vazio, a dor visível em cada traço do seu rosto. E então, em um giro dramático, o pai de Ana, que tinha estado em um canto, avançou e, com um olhar penetrante, olhou Clara no fundo dos olhos. "O que você fez, Clara? O que você fez para nos colocar neste inferno?" As palavras cortaram o ar como um punhal. Clara temeu, e um fio de lágrimas escorreu pela sua bochecha. "Eu fiz o que pensei que era certo. Eu só queria proteger vocês." Mas a cada palavra que saía, o ambiente pareceu ficar mais carregado. Na sua mente, Ana começou a montar uma nova narrativa. Uma que envolvia traições, dor e segredos que não deveriam existir. Você não estava apenas envolvida. Você foi a responsável por tudo isso, gritou Lucas, com o tom de quem não aguentava mais. Ele não estava mais calado. O passado estava vindo à tona e eles não podiam mais ignorar. E no meio desse caos, Rosa soltou uma bomba. "Eu sou a filha do homem que Clara matou. Ele era o meu pai. E eu só queria que a verdade viesse à tona." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana congelou, as palavras de Rosa reverberando em sua mente. O quê? Esse era o segredo? Clara não era apenas uma avó amorosa. Havia algo mais, algo sombrio e aterrador que a envolvia. Ana sentiu como se tivesse perdido o chão. O que estava acontecendo com sua família? Tudo o que acreditava ter sido um lar seguro estava se despedaçando diante dela, e agora parecia que a interpretação que tinha de Clara se desvaneceu como fumaça. Havia mentiras que cortavam mais do que qualquer faca, e isso era um corte profundo. O que aconteceria a seguir? A verdade poderia acabar com todos. Ana estava no meio da tempestade e não sabia como sair, quando, de repente, uma porta lateral se abriu abruptamente. Todos se viraram, o olhar paralisado em um homem alto que estava ali, com uma arma na mão,
e um sorriso cruel no rosto. Ele se apresentou como uma figura familiar, mas Ana ficou confusa. Como você está aqui? É, Miguel, antigo amigo da família e o último que ela esperava ver. Achei que tinha lidado com você, Clara. Mas parece que coisas não resolvidas nunca ficam enterradas. Ele olhou para Ana, seu sorriso se ampliando. Você está mais perto da verdade do que imagina. Ana sentiu um frio na espinha quando ele apontou a arma na direção de Clara. Você nunca deveria ter me deixado escapar. Agora é hora de acertar as contas. O que isso significava? Que vida Clara realmente levou? E qual era o verdadeiro papel de Miguel nisso tudo? As relações estavam se quebrando e a verdade começava a despontar como um pesadelo prestes a se realizar. Ana estava no centro de tudo isso e o futuro de sua família dependia das decisões que seriam tomadas a seguir. O que mais havia a descobrir? E enquanto a tensão aumentava, a sala se transformava em um campo de batalha, onde ninguém estava a salvo. Quando Ana viu Miguel entrar na sala com a arma em punho, seu coração gelou. Ele tinha um brilho assustador nos olhos, como se estivesse esperando o momento exato para atacar. Como você está aqui? A voz dela saiu em um sussurro tremido, sem acreditar que o homem que outrora admirava poderia ser parte desse pesadelo. Achei que tinha lidado com você, Clara, Miguel disse, olhando fixamente para a avó de Ana. Mas parece que coisas não resolvidas nunca ficam enterradas. Ele apontou a arma com um sorriso torto e os músculos de Ana se contraíram. Era inaceitável. Você ainda tem coragem de se apresentar assim? O medo subia pela sua garganta. Não, Miguel! Clara implorou, a voz trêmula enquanto se encolhia para trás. Cada fibra do corpo dela parecia em conflito, presa entre o amor e a culpa. Você não precisa fazer isso. Eu preciso sim, Miguel insistiu, sem tirar os olhos dela. Você me deixou escapar uma vez. Agora pregarei você pela sua traição. Os rostos ao redor estavam pálidos, o ar pesado de temor e confusão. Você não é o único que tem contas a acertar. Lucas gritou, avançando. O impulso de proteger Clara havia tomado conta dele. Ana queria gritar, mas a cena a paralisava. O clima na sala estava tão tenso que poderia cortar o ar em pedaços. Se você fizer isso, só trará mais problemas. Problemas? Ah, você não sabe nem metade. Miguel se virou para Lucas, um brilho maligno nos olhos. Ele estava se divertindo com a situação. As verdades que você não conhece podem fazer bem mais estrago do que só uma faca. De verdade, o que você está escondendo sobre minha avó? Ana achou coragem para perguntar, as palavras escapando do fundo da sua angústia. O olhar intenso dela se manteve fixo em Miguel, desafiando-o. Hã? Você realmente quer saber? Miguel balançou a cabeça, quase dando uma risada. Afinal, é bom que seus olhos finalmente vejam o que está à sua frente. Ele se virou para Clara e continuou. Te deixei escapar uma vez, mas isso não vai acontecer novamente. Contar a verdade é a única maneira de se salvar, Clara. Enquanto todos os olhares se fixavam em Clara, um barulho inesperado ressoou na casa. Era como se a própria estrutura estivesse reagindo ao clima denso. A luz começou a piscar. E então, quando o quarto ficou em penumbra, uma explosão repentina abalou o lugar. O chão tremeu e Ana quase perdeu o equilíbrio.
Em meio à confusão, uma figura colossal surgiu do canto da sala. Uma sombra imponente. Era um homem que nenhum deles esperava. Ele entrou com um ar de autoridade. "Chega!" disse sua voz ecoando como um rugido. Ana reconheceu o homem imediatamente. Era o prefeito da cidade, alguém que todos respeitavam. Ele estava ali. Mas o que fazia em um momento tão perigoso? "Você!" Miguel gritou, o olhar chocado. "O que você faz aqui?" "Eu estou aqui para acabar com isso, Miguel", respondeu o prefeito, seu olhar firme ao encararem-se. "Você está em uma armadilha e não vai te levar a lugar nenhum. Clara é mais forte do que você imagina." A tensão explodiu em um instante e, antes que alguém pudesse agir, o prefeito se virou para Ana. "Eu sei o que está acontecendo. A verdade, ela tem que vir à tona de uma vez por todas." O delírio no ar ficou intenso, o que ele sabia que todos ainda não tinham percebido. Com a sala agitada e tudo desmoronando, Clara encarou o prefeito com um olhar que misturava desesperança e necessidade de fuga. "Você não sabe o que está dizendo. O que você vai fazer?" O espaço estava reduzido enquanto o passado e o presente colidiam em uma dança mortal. "Sejam todos corajosos, pois o que nos aguarda pode revelar mais do que todos imaginem", murmurou o prefeito. Quase em um sussurro, enquanto cada um sentia a gravidade daquelas palavras. E Ana, com o coração disparando e a mente aos milhões, olhou ao redor e percebeu que nada seria o mesmo. Qual é a verdade? O que mais está escondido? Um mar de incertezas tomou conta dela enquanto os olhares se afastavam, cada um preso em suas próprias perguntas. E enquanto a luz pisca e a tensão cresce, Ana percebe que o que vem a seguir pode arruinar ou salvar todos. A linha entre amor e traição, entre o passado e o presente, estava prestes a se romper novamente. Clara, ainda de joelhos, encarava Miguel com olhos cheios de desespero. As paredes da casa pareciam apertar-se ao redor dela, como se o próprio ar estivesse sendo drenado. Cada palavra dele soava como uma maldição. O prefeito, com um olhar determinado, deu um passo à frente. "Basta, Miguel! Vamos acabar com isso!" Ana sentiu frio na barriga. Precisava agir, precisava entender. "Prefeito, o que está acontecendo? O que Clara realmente fez?" A tensão na sala era palpável. A respiração de todos havia parado. O homem, que antes foi uma figura de respeito, agora parecia tão perdido quanto todos ali. "É hora da verdade!" Miguel gritou, sua voz ecoando como um trovão. Clara se envolveu em um jogo muito perigoso. Ela fez escolhas, e essas escolhas tiveram consequências. O que aconteceu com a sua mãe não foi um acidente. Ana sentiu seu estômago revirar. "O que você quis dizer? O que aconteceu?" O desespero agora pulsava dentro dela, como se cada batida do seu coração fosse um grito por respostas. Ela não só estava envolvida, ela estava no centro de tudo. Miguel se virou encarando Clara. "Você acha que pode escapar, não é? Mas eu sei a verdade. E você terá que enfrentá-la." "Chega!" O prefeito cortou com firmeza, como se estivesse chamando todos à razão. "Se queremos resolver isso, precisamos unir forças. As mentiras não nos levarão a lugar algum." Ele olhou para Ana com uma esperança que parecia quase inabalável. "Você merece saber a verdade sobre sua família, e isso é mais importante do que qualquer rivalidade." No fundo da sala,
Ana viu uma pequena janela de esperança se abrir. Então, o que aconteceu com a minha mãe? E por que Clara guardou isso por tanto tempo? Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, finalmente iniciou sua explicação. Eu fiz o que fiz para proteger vocês. O pai de Rosa, o homem que Miguel mencionou, era perigoso e em um momento de desespero eu tomei uma decisão errada. A tensão estava alta. Ana percebeu que Clara estava se despindo de tudo. Eu o deixei ferido. Em minha mente, eu achava que estava ajudando. Mas isso se transformou em um ciclo de culpa e medo. Rosa, ainda de pé, exibia uma expressão que misturava dor e determinação. Eu só desejei que a verdade pudesse curar nossas feridas. Fazer sua avó enfrentar isso pode ser a única solução. Os homens, que antes estavam prontos para a agressão, agora vacilavam, como se o peso das palavras de Clara estivesse começando a afetá-los. O prefeito ergueu a mão. Precisamos do passado para não repetirmos os mesmos erros. Este é o momento de decidir o que faremos com essas informações. Uma força inesperada começou a emanar de Ana. Chega de segredos. Vamos encarar isso juntos. A ressonância de suas palavras atravessou o ambiente, como se uma corrente tivesse sido criada entre eles. Miguel, vendo a sinceridade nos rostos ao seu redor, hesitou. Se a verdade for revelada, não há como voltar atrás. Todos nós arriscamos tudo, mas talvez seja a única saída. Com um gesto hesitante, ele abaixou a arma. E a tensão deu lugar a uma expectativa paralela. Enquanto o ar começava a ser preenchido por um novo tipo de energia, Ana sentiu que eles estavam prestes a vivenciar uma transformação. Os olhares se voltaram para Clara. E com uma respiração profunda, ela revelou a última peça de seu segredo. A vida que vivi estava cheia de dores, mas sem você duas, eu nunca saberia o que realmente era amor. A sala parecia se acalmar ao ouvir suas palavras, mas o eco do passado ainda permanecia palpável. O que aconteceria agora? Poderiam realmente mudar seus destinos? Enquanto todos aguardavam a próxima palavra, um mistério pairava no ar. O passado finalmente começava a se dissipar, mas o futuro ainda permanecia indefinido. E agora? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é um momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos!